Neste momento, devo investir uma maior quantidade em ouro ou dólar? Ouro e dólar são as principais antiações, não são as únicas antiações, né? A gente tem como antiações investimentos que valorizam muito quando as ações caem. Moedas fortes, tá? E metais preciosos. As principais são ouro e dólar. E aí, a pergunta, uma sacada prática que eu vou passar aqui para vocês agora. Pega papel e caneta, abre um bloco de notas, que vai ser interessante você anotar isso, tá? Que é o seguinte: quanto eu invisto, como que eu divido o valor investido nas antiações? Em moedas fortes, metais preciosos, dólar e ouro, pegando aqui as principais representações, tá? Em momentos, olha só que doido, em momentos onde a gente tem uma crise no país, exclusivamente no país, no Brasil, eu invisto mais em dólar do que em ouro. Nos momentos em que eu tenho uma crise internacional acontecendo, eu invisto mesmo tanto em dólar do que eu invisto em ouro. Vou explicar agora o porquê, tá? Respondi sua pergunta, agora eu vou fundamentar, vou explicar o porquê. Porque eu não quero que vocês fiquem replicando coisas que ouviram por aí. Eu quero que vocês entendam a motivação de cada decisão. Então vamos lá. Quando eu penso em moedas fortes, as moedas fortes elas se valorizam independente de crise. Se a gente tem uma crise no Brasil que façam as ações caírem de forma consistente, a gente vê as moedas fortes se valorizando em relação ao real. Por exemplo, é isso que a gente vê acontecendo desde 2020 para cá, tá? Se a gente observar de 2020 para cá, vou até colocar na tela aqui para ficar super claro para você, a gente tem as moedas fortes, as moedas mais fortes do mundo, se valorizando em relação ao real. Você pode ver aqui na minha tela agora, ó, aqui eu estou vendo as ações, o que está acontecendo com as ações, vamos colocar aqui em percentual, ações estão caindo aproximadamente 6,97% desde o início de 2020. Tá? E o que a gente vê acontecendo com o dólar? Subindo 20%, com o euro subindo 19%. O iene está passando por um mau momento, então ele vai ser uma exceção aqui. Tá mais ou menos 0 a 0, caindo 1% em relação ao real. Libra esterlina subindo 16%. Dólar canadense subindo 17%, quase 18%. Coroa sueca subindo 12%. Franco suíço subindo 32%. Então você vê que os metais preciosos as moedas fortes, elas se valorizam em relação ao real em momentos de crises internacionais e de crises locais, tá? De crise local, aqui eu dei um exemplo de crise internacional, que é 2020 para frente. De crise local, a gente poderia usar como exemplo ali entre 2014 e 2016. Vamos voltar aqui no tempo e ver o que aconteceu com o dólar nesse período. Vamos pegar aqui entre 2012 e 2016. A gente viu as ações caindo ali 44% entre 2012 e 2016. Vamos ver o que aconteceu com o dólar em relação ao real. A gente viu aqui subindo mais de 130%. Então as moedas fortes elas se valorizam independente de crise, independente se é uma crise local ou se é uma crise internacional. Agora, os metais preciosos, eles não se valorizam necessariamente em momentos que tem crise somente no Brasil. Os metais preciosos eles são um alvo dos investidores nos momentos de crise internacionais. Por quê? Você tem que entender como é que funciona a dinâmica do dinheiro. Como é que funciona a dinâmica do dinheiro? Você está no momento de crescimento das economias, de tranquilidade na economia internacional. O que os grandes investidores fazem? Eles investem a maior parte do seu dinheiro em países mais seguros, em países mais desenvolvidos, e uma menor parte, que é muito representativa para mercados pouco desenvolvidos como o Brasil, como países pequenos e subdesenvolvidos, uma pequena parte do seu dinheiro eles investem em ações de países emergentes, que é uma forma bonita de dizer subdesenvolvido. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem uma crise internacional, você concorda comigo que o mundo inteiro está sendo afetado? Então as ações estão caindo pelo mundo inteiro? E aí o que acontece? Um investidor estrangeiro tira dinheiro, por exemplo, do Brasil, o dólar saiu de 4 para hoje está na faixa de R$5, 2020 para cá. E aí o que acontece? Ele vai investir em outros países. Só que ele investe em ações em outros países e basicamente as ações também estão caindo por lá. Quando ele tira o seu dinheiro em moeda forte aqui do Brasil, tirou a sua moeda forte, as moedas fortes valorizam em relação ao real. Então você tem o primeiro impacto nas moedas fortes, como por exemplo o dólar, que valorizam em qualquer crise. Saiu moeda forte do Brasil, você vai ver o real desvalorizando em relação a essas moedas valorizando muito. Tá? Numa crise nacional, eles vão tentar investir em ações em outros países e não vai ter como, não vai ter jeito, vai estar caindo. Vão tentar investir em fundos imobiliários ou REITs, investimentos similares aos fundos imobiliários,
eles vão estar em queda. Então, uma boa parte desse dinheiro dos grandes investidores, não estou dizendo que é a maior parte, mas uma boa parte, vai para reservas de valor. Reservas de valor, que são principalmente terras, imóveis e metais preciosos, sendo a principal representação o ouro. E é por isso que em toda a crise internacional a gente vê os metais preciosos se valorizando mais do que as moedas fortes. Então vou trazer só um exemplo aqui para você, tá? Só um exemplinho rápido aqui para você. 2020 para frente, ações caindo 7%, dólar, por exemplo, subindo 20%, mais ou menos, enquanto o ouro está subindo mais de 50%. Normal, porque é uma crise internacional, tá? E aí, o que eu comentei lá no início dessa resposta aqui para você? Em momentos de crises internacionais, eu divido igualmente dólar e ouro. Em momentos de crises locais, eu divido de uma forma que eu tenha mais moeda forte do que metal precioso. Mais uma antiação do que outra. Por quê? Qual a razão? Por que eu vou ter... Pensa no seguinte, a gente está numa crise internacional. Eu sei que metais preciosos valorizam mais que moedas fortes durante crises internacionais. Então eu quero ter mais daquele ativo que valoriza mais nesse momento específico do ciclo da economia. Ponto. Porque a economia funciona em ciclos, em padrões. Tá? Quando a gente pensa num cenário de não existência de crise internacional, eu invisto mais em moeda forte do que metal precioso. Agora vem a razão, vem o porquê, vem o motivo. Tá? Quando eu estou investindo, por exemplo, em ouro, ao mesmo tempo eu estou investindo em dólar. Foca comigo. Por quê? Porque o ouro, a prata, a platina, que são os principais metais preciosos, esses ativos eles são negociados em dólar no mercado internacional. Tá? Então, quando eu estou investindo, eu tenho a oscilação do real em relação ao dólar, mais a oscilação do próprio metal. Tá? Ok, agora vamos imaginar que a gente não está numa crise internacional e que a gente passe por um período de crescimento econômico no Brasil e crescimento econômico no mundo. O que vai acontecer com o dólar? Estruturalmente vai cair. Tá? E o que vai acontecer com o ouro se a gente está num momento de crescimento mundial? Vai cair. Se eu tiver muito dinheiro investido em ouro, eu vou ter uma dupla queda. Uma queda tanto do ouro em si, quanto do dólar. E eu vou ter uma queda muito grande que vai afetar a minha rentabilidade. Então eu tenho essa alteração tática. Existe uma parte estratégica na metodologia para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Existe uma parte tática. Essa é uma alteração tática. Então quando tem crise internacional acontecendo, eu quero ter uma maior exposição ao ouro. Até porque falei muito para vocês sobre isso no ano passado. O ouro ele leva mais tempo para se valorizar. Geralmente tem uma crise de liquidez entre 6 meses e 12 meses no início de uma crise internacional. Depois o ouro começa a despontar. A gente viu isso começando a acontecer agora em outubro. Aconteceu de imediato na semana do álcool gel lá. Depois que começou a crise internacional mesmo, ali no início do ano passado, o ouro teve uma queda até outubro e agora simplesmente disparou, despontou e voltou para as máximas lá da semana do álcool gel desde outubro. Então, nos últimos 6 meses, a performance é incrível do ouro. Já tinha avisado vocês sobre essa certa demora no ouro para reagir, o que dá tempo, que é uma vantagem, né? Porque dá tempo da gente aumentar a exposição no ouro. Então, nesse momento, como que está a minha carteira? A carteira pessoal do Vinícius. Eu tenho a mesma quantidade que eu tenho em antiação clássica, eu tenho na antiação mora. A mesma quantidade que eu tenho em moeda forte, eu tenho em metal precioso. Quando acabar essa crise internacional, o que eu vou fazer? Eu vou mudar e vou ter mais moeda forte do que metal precioso por conta dessa possível dupla queda que vai acontecer.